Eita, as máscaras. Vivendo em profundidade é o tema da palavra que nós vamos liberar aqui nessa noite. Vivendo em profundidade. E nessa introdução, antes de nós lermos o primeiro texto bíblico, eu preciso falar que há muito mais de Deus para nós vivermos. Há muito mais coisas, né? Há muito mais para nós mergulharmos. E a vida com qualidade que Jesus nos prometeu, né? Você lembra lá de quando ele fala em João 10, versículo 10, lá ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena, uma vida em plenitude, plenitude de vida, qualidade de vida. E aí a superficialidade é uma das características de uma vida sem qualidade. Uma vida sem qualidade tem como característica a superficialidade. Superficialidade nos relacionamentos. Superficialidade nos sonhos, nos projetos, nas ideias. E uma vida sem qualidade é uma das características de uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida sem qualidade, que é uma vida superficial, que é se viver a vida na superficialidade. Uma vida sem Deus é uma vida sem as virtudes necessárias para uma vida com qualidade. Para nós experimentarmos uma vida com qualidade, nós precisamos de algumas virtudes, precisamos praticar algumas virtudes, para nós vivermos uma vida com qualidade. E essas virtudes vêm de Deus para nós. Nós recebemos estas virtudes em nosso relacionamento com Deus. E nessa ministração nós devemos aprender pelo menos 3 virtudes. 3 das principais virtudes que nos faz viver em profundidade, que nos tira da superficialidade e nos faz viver em profundidade, e nos faz viver uma vida com qualidade. Uma vida com qualidade no nosso relacionamento com Deus. Porque relacionar-se com Deus é muito mais do que fazer parte de uma religião. Vamos ao texto sagrado que serve como base para essa ministração. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: lembramos continuamente
diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que é que aquele povo de Deus tem demonstrado? O que é que aqueles crentes têm demonstrado? O que é que aquelas pessoas às quais o apóstolo Paulo enviou aquela carta têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé. Fé. O esforço motivado pelo amor. Amor. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança. Fé, amor e esperança. Um trabalho feito pela fé, um trabalho que vem como resultado da fé. Um trabalho que é coerente com a fé que abraçou. Um esforço motivado pelo amor. E uma perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. As três virtudes necessárias para nós vivermos em profundidade, para nós sairmos da superficialidade, sairmos da superficialidade no relacionamento com Deus e possamos viver no relacionamento com Deus em profundidade, para nós sairmos da superficialidade em nossos relacionamentos interpessoais. Um dos grandes causadores da maioria dos divórcios é exatamente a superficialidade no relacionamento conjugal. Porque todo relacionamento vivido na superficialidade se torna um relacionamento descartável. Nós temos vivido uma geração onde os relacionamentos têm sido descartados com muita facilidade, e a causa disso é justamente o viver esses relacionamentos na superficialidade e não em profundidade, viver esses relacionamentos sem qualidade e não com qualidade. E para nós vivermos relacionamentos com qualidade, em profundidade, é necessário nós praticarmos, assim como essa igreja, assim como esses crentes, nós demonstrarmos essas três virtudes: fé, amor e esperança. Para nós nos relacionarmos em profundidade e com qualidade com Deus e com as pessoas ao nosso redor, é necessário nós demonstrarmos fé, amor e esperança. Nós precisamos de fé para nós nos relacionarmos com qualidade com as pessoas ao nosso redor.
Nós precisamos de amor para nós nos relacionarmos em profundidade com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos de esperança, mas uma viva esperança, que é a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, para nós experimentarmos um relacionamento com qualidade com as pessoas ao nosso redor, fé, amor e esperança. Para uma vida com qualidade, fé, amor e esperança. Para se viver um relacionamento em profundidade com Deus e com as pessoas ao nosso redor, fé, amor e esperança. Para que os nossos relacionamentos não sejam relacionamentos descartáveis, como um copo que a gente toma água e depois joga fora. Nós precisamos demonstrar em nossos relacionamentos fé, amor e esperança. Essas três virtudes são virtudes de Deus para nós. Deus nos dá estas virtudes. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, quando nos tornamos uma nova criação em Cristo Jesus, nós recebemos do Pai das luzes, aquele de quem vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, fé, amor e esperança. E aí, ele diz no texto: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Isso quer dizer, entre outras coisas, que tudo que nós fazemos deve ser feito por meio da fé que nós abraçamos. Tudo que nós fazemos deve ser feito como resultado da nossa fé. Tudo que nós fazemos deve concordar com a nossa fé. Tudo que nós fazemos deve estar em harmonia com a nossa fé. Tudo que nós fazemos deve ter coerência com a fé que nós abraçamos. Tudo. Todo trabalho deve resultar da fé. Você já passou por aquela situação que você tem uma ideia, tem um plano, e aí, antes de iniciar esse plano, você já pensa que vai dar errado, você já espera que dê errado, você já declara que vai dar errado, você já tem medo de dar errado, e às vezes nem começa aquele projeto. Vocês têm demonstrado um trabalho que resulta da fé. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, a palavra do Senhor diz:
Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Esse texto está dizendo, entre outras coisas, que não crer é pecado. Incredulidade é pecado. Porque pecado, além de tudo, é perda de qualidade de vida. E a incredulidade nos faz perder qualidade de vida. Mas a fé nos faz experimentar qualidade de vida. A palavra de Deus está dizendo, olha, é um erro não crer. É um erro duvidar. Duvidar é uma fraqueza. Por isso que o nosso trabalho deve resultar da nossa fé. E aí, nos nossos relacionamentos, por exemplo, nós agimos em nossos relacionamentos. Esse agir em nossos relacionamentos deve combinar com a nossa fé, deve ser resultante da nossa fé. Nos nossos relacionamentos. Porque se nós não nos relacionarmos pela fé que Deus colocou dentro de nós, nós vamos nos perder em nossos relacionamentos. Nós vamos agir com incredulidade em nossos relacionamentos. E se o nosso trabalhar, o nosso agir em nossos relacionamentos for com incredulidade, então nós vamos viver relacionamentos na superficialidade, ou seja, sem qualidade. Então, até o nosso agir no dia a dia, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, deve ser um agir resultante da nossa fé, deve combinar com a nossa fé, deve estar coerente com a nossa fé. Não devemos viver um momento como esse que estamos vivendo agora, com fé, pela fé, demonstrando fé, e aí quando chegar amanhã, lá no trabalho, lá em casa, nos nossos relacionamentos, agir de forma contrária à fé que nós pregamos aqui, que nós proclamamos aqui, que nós declaramos aqui, através da adoração, através do louvor, através das orações. Tem que haver coerência entre a nossa fé e o nosso agir, o nosso trabalhar. Ou seja, quando você estiver lá na sua empresa, o seu trabalhar deve ser resultado da sua fé.
mas o patrão, mas a empresa, mas é muito precária. Trabalhe com fé, demonstre fé no seu trabalho, na sua maneira de trabalhar. E aí você vai viver com qualidade. E aí você vai viver a vontade de Deus para a sua vida. Precisamos entender que no dia a dia, ou nós agimos por fé, em concordância com a fé, ou nós agimos por incredulidade. Então você abre lá um negócio, e aí como é que você vai fazer? Você vai trabalhar. O seu trabalhar vai ser proveniente da sua fé, ou o seu trabalhar vai ser proveniente da sua incredulidade? A fé é muito mais do que um sentimento. A fé é muito mais do que pensamento positivo. O mundo ensina, a fé que o mundo ensina chama-se pensamento positivo. E o pensamento positivo é a crença na própria capacidade. E isso é uma fé muito falha. Mas a fé que as Sagradas Escrituras ensina é uma fé, é uma crença na capacidade do Deus Todo-Poderoso. A fé é muito mais do que uma ferramenta para conseguir as coisas. Nós gostamos de usar a fé como uma ferramenta para conseguir o que nós queremos ou que nós precisamos. Mas a fé é muito mais do que uma ferramenta para nós conseguirmos coisas. A fé é um estilo de vida sobrenatural. E aí, todos os dias, nós fazemos coisas, e todos esses afazeres devem estar em harmonia com a fé que nós abraçamos em Cristo Jesus. Por isso que, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: esse trabalho que eu pretendo fazer combina com a fé que eu abracei em Cristo Jesus? Precisamos fazer essa pergunta. Esse trabalho, isso que eu pretendo fazer, combina com a fé que eu abracei em Cristo Jesus? Olha, o principal uso da fé é agradar a Deus. Precisamos entender isso. E nós agradamos a Deus quando nós fazemos a vontade dEle. Muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, tudo, né? Tem algumas coisas que os antigos falavam que essa nova geração parou de falar. Mas como eu sou do tempo dos antigos, né? Aí eu estou aqui para de vez em quando relembrar. Aí os antigos falavam assim: eu acredito em Deus,
tudo que eu peço Ele me dá. Isso é verdade. Só que o principal uso da fé não é conseguir coisas de Deus. O principal uso da fé é agradar a Deus. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O mais importante uso da fé é agradar a Deus. Você consegue coisas de Deus, aquelas coisas são temporárias. Você agrada a Deus, você recebe de Deus coisas eternas. Coisas que jamais perecem. A fé é uma ferramenta para se fazer a vontade de Deus. E esse nível de fé nos faz viver em profundidade. Precisamos alcançar esse nível de fé para nós vivermos uma vida com qualidade. Uma fé que nos faz, que nos leva, melhor dizendo, a agradar a Deus. Porque senão nós vamos nos relacionar com Deus, assim como muitas crianças se relacionam com o Papai Noel. O bom velhinho que vai dar presentes para a criança que se comportou. Não devemos nos relacionar com Deus dessa maneira. Devemos usar a fé para fazer a vontade de Deus. Para se viver em profundidade, diz lá o texto da primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Para se viver em profundidade, o esforço deve ser motivado pelo amor. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. O que é que motiva você a fazer o que você faz? Muitas pessoas fazem muitas coisas motivadas pelo desejo de fama, pelo desejo de adquirir riquezas e pelo desejo de adquirir poder. Então, elas fazem motivadas por essas coisas. E isso faz com que tais pessoas vivam uma vida superficial. Você já deve ter visto muitos casos. A pessoa adquiriu poder, fama e riqueza. E aí, o final da vida dessa pessoa foi vazio, depressão, suicídio. Mas não adquiriu fama, poder e riqueza? Só que nem fama, nem poder, nem riqueza nos faz viver uma vida com qualidade, uma vida em profundidade. Adquiriu fama, riqueza e poder, mas
sem Deus, continuou vivendo uma vida superficial. E aí terminou tirando a sua própria vida. Eu pergunto para você, o que é que motiva você a desprender esforço? O que é que motiva você a sair de casa para trabalhar? Se for fama, dinheiro e poder, você vai viver uma vida superficial. O que é que motiva você a realizar as tarefas domésticas? E aí são tarefas que trazem um cansaço muito grande por causa da repetição. Eu não quero estar na pele. Porém, se forem realizadas com amor, aí a história é outra. O que motiva você a ajudar uma pessoa? O que motiva você a realizar uma tarefa na igreja? O que motiva você a servir na igreja? A servir através de algum ministério na igreja? O que motiva você? Se for o amor ao Senhor, você vai realizar isso em profundidade. Se não for, você vai estar na superficialidade. E aí não vai conseguir. Logo vai vir a frustração. Logo vai vir a decepção. Logo o pastor vai falhar em elogiar você como deveria elogiar. Logo você não vai ser reconhecido. Logo vai vir uma perseguição. Logo vai vir uma incompreensão. E aí, se você não estiver realizando por amor, se você não estiver servindo em profundidade, você logo não vai suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Façam tudo com amor. Olha aí. E aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, espiritualidade lá no topo, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine, ou seja, é só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios
e todo conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. É o pastor fulano de tal, é o bispo, é o apóstolo, é o profeta. Ainda que tenha, ainda que saiba, ainda que tenha, se não tiver amor, nada serei. Aí, não sou eu que estou dizendo. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso conta, não vale de nada, será inútil. Está aí no texto, procura que está aí. A Bíblia não separa fé de amor, a Bíblia não separa espiritualidade de amor, a Bíblia não separa ajuda aos necessitados de amor. Se não tiver amor, será só barulho. Se não tiver amor, nada, ninguém será, nada serei. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Será apenas um viver superficial. O amor nos faz viver em profundidade, ou seja, com qualidade. Por isso, façam tudo com amor. E tudo é tudo. Nunca se viu tantos relacionamentos superficiais como nos dias atuais. Isso não só o relacionamento conjugal, mas todos os tipos de relacionamento. É por isso que, por exemplo, se o pastor falar alguma coisa meio sem jeito ou fizer uma careta, muitas pessoas se ressentem, viram as costas, vão embora e nem dão satisfação. Vou sair daquela igreja. Relacionamentos superficial que se descarta com grande facilidade. Mas se tiver amor, não haverá descarte. Nós precisamos entender que esse amor de Deus já foi derramado por Ele, por meio do seu Espírito, em nossos corações. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, para aqueles que se converteram a Cristo, para aqueles que são uma nova criatura em Cristo Jesus, o amor já foi derramado nos corações. O amor está aí dentro. Procure, está aí dentro. E decida ser motivado pelo amor de Deus. Faça as coisas motivado pelo amor de Deus. Viva os relacionamentos
motivado pelo amor de Deus e não por interesses pessoais. Por último, para se viver em profundidade, a perseverança deve ser proveniente da esperança. Perseverança que vem da esperança. A nossa vida é semelhante a um barco no alto mar, né? A nossa vida é semelhante a um barco no alto mar. E no alto mar há tempos de calmaria. E aí o barco, né, Giovano? Calmaria. E há tempos de águas turbulentas. É por isso que eu ainda não fui, Giovanni. E aí as ondas sacodem o barco, levantam e desce, águas turbulentas, tempestade. Semelhantemente é a nossa vida. E aí a perseverança, ela é extremamente necessária, porque no dia a dia nós enfrentamos ventos contrários, tempestades. Se não houver perseverança, nós desistimos, nós paramos. E Deus não nos chamou para estacionar. Deus não nos chamou para parar. Não. Deus nos chamou para avançar em perseverança. Mas a pergunta é: onde encontrar forças para perseverar? Essas forças vêm da esperança em Cristo Jesus. Uma perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você está em meio a um mar revolto, sua vida está turbulenta, mas aí você persevera, você não para, você não desiste, você continua, você não larga o que não deve largar. Por quê? Porque a sua esperança está em Cristo Jesus. E essa esperança faz você perseverar. Porque para nós perseverarmos, nós precisamos ver alguma coisa, ver uma luzinha no fim do túnel. E essa visão é a esperança em Cristo Jesus. Então, a fé é uma virtude que ativa o nosso espírito. O nosso espírito se alimenta de fé. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, o nosso espírito recebe a convicção das coisas que não vemos. Mas não vemos e a nossa alma fica inquieta. As nossas emoções, os nossos sentimentos, diante da turbulência, diante do mar bravio, as nossas emoções, os nossos sentimentos ficam à flor da pele. E aí é preciso controlar a nossa alma. A esperança é a âncora da nossa alma. Você está no meio do mar, o mar muito bravio, tempestuoso, mas você joga a âncora alcança lá
às profundezas e estica, firma aquele barco. A esperança é a virtude que dá estabilidade à nossa alma. As nossas emoções, os nossos sentimentos tendem a governar diante das tempestades, mas se a nossa esperança estiver em Jesus Cristo, servirá de âncora para a nossa alma. Ela ficará firme, segura, controlada. E aí nós não faremos besteira. Porque se tem coisa que nos faz fazer besteira, são as emoções e sentimentos. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Temos essa esperança como âncora da alma. A esperança deixa a nossa alma firme, segura. E aí é possível perseverarmos. Não precipitarmos, mas perseverarmos. Então, a esperança é a capacidade sobrenatural para esperarmos aquilo que já recebemos pela fé. O nosso espírito creu, já recebeu, mas ainda não é uma realidade. Porém, quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, nós recebemos a capacidade para esperarmos aquilo que nós já cremos. Grande parte dos nossos problemas é porque nós não sabemos esperar. E aí, por não sabermos esperar, nós precipitamos. E a esperança é essa capacidade sobrenatural. É algo de Deus. Não é uma capacidade nossa, nossa força de vontade. Não, é uma capacidade sobrenatural para nós esperarmos aquilo que já recebemos pela fé. Deus já nos concedeu. Há uma palavra declarada pelo Senhor, há uma promessa, há um decreto, ele vai se cumprir. Agora precisamos saber esperar. E essa capacidade vem do céu. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amor, fé e esperança. Para aqueles que
já receberam Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, já receberam também fé, amor e esperança. Essas três virtudes para se viver em profundidade. Para vivermos em profundidade o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com todas as pessoas ao nosso redor, nós vamos precisar demonstrar fé, amor e esperança. E essas virtudes já foram dadas por Deus a nós. Nós precisamos dizer não à superficialidade. Não queira viver relacionamentos superficiais, mas decida viver em profundidade. 1 Coríntios 13:13, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Fique em pé em nome de Jesus. Preste atenção, porque na maioria das vezes, a maioria de nós está esperando de Deus algo que Ele já nos deu. Nós esperamos de Deus, por exemplo, um relacionamento, um bom relacionamento. Só que no que depende de Deus, Ele já nos deu. E para nós experimentarmos esse bom relacionamento, nós devemos colocar em ação fé, amor e esperança. Eu não estou falando só em relacionamento conjugal, mas de todos os tipos de relacionamento. Esperamos que Deus faça algo que é para nós fazermos. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele nos deu fé. E se precisar de mais fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Receba de Cristo mais fé. Ouça mais da voz de Cristo e receba mais fé. Sobre o amor, a Bíblia diz que Deus já derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito. Há uma medida do amor de Deus em nós. E aí, nós só precisamos fluir nesse amor. E quanto mais nós fluímos no amor de Deus, mais amor nós teremos para fluir. Porque o amor de Deus vem de uma fonte inesgotável. E a esperança, a nossa esperança é Jesus. Então, quando aquilo que o nosso espírito creu ainda não aconteceu, nós devemos continuar olhando para Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Não aconteceu e a situação continua turbulenta. Continue olhando para Jesus, porque Ele é a nossa esperança. E aí, com essas três virtudes, fé, amor e esperança, nós vamos viver em profundidade. Nós vamos experimentar uma vida com qualidade. Aleluia.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra viva. É uma revelação poderosa para nós. Meu Deus, nós decidimos